Paz a todos, irmãos. Deus é bom, seu amor é grande, a sua misericórdia continua durando para sempre. Noite de glória, de presença, noite de lembrarmos, né? Aquilo que realmente Ele fez por nós, irmão. Foi sofrido, mas nós estamos aqui, né? Eu louvo a Deus por mais esse domingo, casa cheia, para a glória de Deus. Deus, Ele tem trago as pessoas aqui a esse lugar, porque a glória, ela tem se manifestado. A presença, ela é notória aqui nesse lugar. Então, quando o lugar ele se torna incomum por causa de Deus, as pessoas são atraídas. Né? Quem atrai não é o Ronald com a sua falácia, não é o Francisco, não é a Valéria, a Elivânia. Quem atrai é o Senhor, pessoas a esse lugar. Amém, irmãos? Eu confesso que eu não estou 100%. Passei mal agora no final da tarde, quase que eu não chego aqui. Dei uma deitadinha de 20 minutos, tomei um remédio. E eu estou aqui. Eu olhei para o meu pai ali antes da ceia e fiz assim, ó. Mas Deus ele é fiel e a gente precisa cumprir o propósito, irmão. Tem uma palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, está lá em Salmos 137. E nessa noite, se você reparou nas oportunidades de Deus, Ele já deu uma direção para a nossa vida, irmãos. Se eu pegar as oportunidades e começar ela de trás para frente, eu vou ver que o meu pai, ele veio falando que Jesus ainda opera milagres. E em seguida o pastor Gentil falou que Jesus opera milagres, mas é necessário eu reconhecer as lepras que existem em mim. E depois do pastor Gentil, veio, se eu não me engano, o diácono William, falando que eu preciso seguir os conselhos do Senhor. E enquanto eu sigo os conselhos do Senhor, veio o pastor Fernando falando que quando eu tomo todas essas atitudes internas, a promessa ela se cumpre e o Espírito desce sobre a nossa vida. E quando o Espírito ele desce sobre a nossa vida, veio a Sueli falando que a chama ela arde, mas ela não consome a sarça que ela mesma está presenciando, né? E quando a chama ela começa a arder e a chama e a sarça ela não se consome, se cumpre a autonomia que o próprio Deus ele me dá de bater no peito e falar aquilo que a Elivânia leu aqui de maneira inicial, que o Espírito do Senhor está sobre mim, meu irmão. Quantos têm essa autonomia nessa noite, meu irmão? Então cumpra essas etapas na sua vida. Cumpra esses reconhecimentos. Abraça o quesito de Deus para você nessa noite, meu irmão. Amém? Salmo 137, a partir do versículo 1 em diante, os irmãos podem permanecer sentados mesmo. Está na casa do teu pai, meu irmão. Ele te dá liberdade de abrir a geladeira, de sentar, de colocar o pé para cima do sofá, porque Ele é teu pai. Salmo 137, versículo 1, que diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não proferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. Do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasaia até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra, meu irmão. É um salmo de quem está triste, irmão. É um salmo de quem está pelos cantos lamentando, quem sabe o tempo da oportunidade que não foi abraçado, quem sabe o tempo da última, ou quem sabe da segunda chance
que foi desperdiçada, meu irmão. Um povo que sempre foi chamado pelo nome do Senhor, que sempre serviu a Deus com o coração aberto. Se você pegar a história, eu quero falar nessa noite de 4 tempos, meu irmão. Desde o tempo dos profetas até o tempo da reconstrução, e eu prometo ser breve nessa noite. Eu olho para a vida de Abacuque, um dos profetas que se levantou no Antigo Testamento com a incumbência de trazer um povo que antes adorava a Deus, mas que agora adora falsos deuses. E Abacuque, ele é bem sucinto em pregar a verdade do Todo-Poderoso para um coração do povo que já não adorava mais a Deus como antes. Outrora eles eram crentes, outrora eles serviam a Deus de joelho, em pé, em sinagogas, fora dela. Mas agora é um povo que se rebelou contra Deus e agora está vivendo segundo o seu bel prazer, está vivendo segundo a sua própria vontade, meu irmão. Mas mesmo o povo estando nessa situação, nós entendemos biblicamente que Deus, ele é um Deus de amor, Deus, ele é um Deus de misericórdia e ele é fiel à sua palavra. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 11 e 12, Deus, ele vai falar o seguinte: o que você vê, Jeremias? E Jeremias fala o seguinte: eu vejo uma vara de amendoeiro. O Senhor fala: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então existem promessas que Deus, ele fez a você, ele fez a um povo da qual ele escolheu, e Deus, ele é insistente em dizer que as promessas permanecem de pé, meu irmão. As promessas, elas seguem o seu destino para o seu cumprimento, mas eu costumo dizer que não vai depender só de Deus, depende de mim e depende de você. Eu ando conversando muito com a minha esposa, eu falo com ela: orações da meia-noite não vai mudar a nossa vida, retiros espirituais não vão mudar a nossa vida. O que muda é decisão de atitude, meu irmão. E decisão de atitude chama-se conversão. É quando você muda as suas mentiras para a verdade. É quando você muda muitas das vezes os seus nãos que desagradam a Deus para os sims que vai agradar a Ele, mesmo ferindo com tristeza o seu coração. E agora nós estamos diante de um povo chamado Judá, um povo que é chamado pelo nome do Senhor, ouvindo a voz de Abacuque e não dando ouvido. O próprio Isaías vai falar desse povo no capítulo 53, dizendo o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? Quem foi que ouviu aquilo que nós falamos e acreditou nesse negócio, meu irmão? Porque foi subido como um renovo, aí ele entra falando a respeito do verdadeiro Cristo. E nós estamos vivendo numa sociedade que, infelizmente, Deus, ele tem levantado atalaias, Deus, ele tem levantado profetas, mas a decisão de mudança de atitude é toda nossa, porque não é somente você ouvir acerca da palavra. Jesus falou que se você ouvir e não praticar, ele vai te assemelhar àquela casa que foi edificada sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, o vento soprou e deu com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua ruína, meu irmão. Mas Jesus vai falar o seguinte: que bendito é aquele que ouve e pratica, porque ele será como a casa que foi firmada sobre a rocha. A chuva vai vir, o vento vai soprar, o rio vai transbordar, mas aquela casa, ela não vai cair, porque ela está bem firmada, meu irmão. Uma construção, ela começa pelo fundamento. E o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele vai falar que eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, meu irmão. Então o fundamento que um dia lá atrás, na sua conversão, ele foi lançado, ele foi firmado como estacas dentro de você, nas suas entranhas, é Cristo. E você e eu não podemos mudar os fundamentos que um dia foi posto com as nossas ações, com as nossas palavras, ou quem sabe com as nossas escolhas presentes ou futuras, meu irmão. Agora o povo, ele não quer dar ouvidos a Deus. E Abacuque, ele grita em alto e bom som, e por fim ele cansa e ele clama contra aquela cidade. Ele fala: vocês não estão dando ouvido, mas os caldeus, o povo da Babilônia, vai vir e eles vão arrasar com vocês. Não deram crédito, Fabiano. Mas Deus, ele é insistente, mano. Porque Deus, ele, quando ele olha para a nossa vida, Cláudia, ele entende que nós somos pessoas frágeis, nós somos vasos frágeis, sujeitos a qualquer tipo de erro. É por isso que ele insiste até o último momento, mas chega uma hora que Deus, ele também cansa. Nós precisamos entender isso. Quando você pega o livro de Cântico dos Cânticos, você vai ver que o noivo batia a porta, Evandro. E a donzela, ela já havia deitado. E ela ouve o barulho do noivo que batia a porta, e ele gritava: abre minha porta, noiva, mulher minha.
E ela falava: eu já estou deitada e eu já me despi, levantar-me-ei para poder abrir a porta. E ele é insistente, ele continua batendo, e ele vê que ela não levanta para poder abrir, ele bota a mão na maçaneta e ele força a porta. Quando ele tenta forçar a porta, ele entende o desespero, quem sabe a necessidade dele entrar para poder ter comunhão com aquela noiva, com aquela donzela. E ela se veste rapidamente, coloca as suas sandálias e ela vai em direção à porta. Mas quando ela chega em direção à porta, ela percebe que ele deixou um perfume na maçaneta. E ela sente aquele perfume agradável de uma maneira desesperadora. Ela abre porque ela reconhece que era o amado da sua alma. Mas quando ela abre, o presbítero Fabiano, ele já não estava mais. Ele havia ido embora. E ela sai pela cidade à procura do noivo de maneira desesperada. Confundem ela de aparecendo como uma prostituta. Batem nela até ela ficar semi-morta no chão. Mas por que isso aconteceu? Porque ele insistiu até o momento dele se cansar e ir embora, meu irmão. Existem coisas que Deus ele não vai fazer por você, porque a atitude de se levantar e se recompor a sua e minha. Deus ele vai te dar a oportunidade, quem sabe a última chance nessa noite. E dentro da tua casa você, quem sabe, vai se deparar com o mesmo problema de outrora. Mas você vai entender piamente aquilo que está sendo pregado, porque a decisão ela precisa ser tua de maneira constante. A Bíblia fala o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. O que é para Deus fazer, Ele já está fazendo há muito tempo, meu irmão. Mas o que é para você fazer de maneira humana, dentro do âmbito espiritual, você precisa arregaçar as mangas. Todo profeta que Deus ele convocou para uma missão, o que ele falava? Se você analisar os primeiros versículos do capítulo de cada texto: dispõe-te, levanta-te, ou seja, sai do lugar, meu irmão. Se locomove, se mexa, você precisa ter atitude. E aquele povo ele não tinha atitude, Francisco, porque ele ouviu de maneira clara a mensagem de Deus através de Abacuque, e agora Deus ele levanta Jeremias com muita insistência. Jeremias capítulo 1, era ainda um jovem, meu irmão, talvez nem pensava em ser profeta, porque o Quias como sacerdote talvez já planejava o futuro do filho, assim como eu e você. Eu sou pintor de automóvel, meu filho também vai ser pintor de automóvel. Se eu sou carpinteiro ou marceneiro, meu filho vai seguir a mesma profissão, porque naquele tempo era assim, meu irmão. Se eu sou rei, o príncipe que é meu filho vai ser rei futuramente. E eu acredito que o Quias, no capítulo 1, ele se frustra quando Deus ele chama Jeremias, porque ele não foi sacerdote, mas foi separado para ser profeta. E ele olha dentro da sua incapacidade de agir, de falar, quem sabe de realizar os feitos do Senhor. Ele fala: Senhor, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. E Deus agora manda ele silenciar e fala o seguinte: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar tu irás, e tudo quanto eu te mandar falar, você vai falar. Jeremias tem mais: a minha mão toca os seus lábios e eu te dou autoridade sobre todos os reinos e reis desse mundo. E não te preocupes com as afrontas e perseguições, porque eles pelejarão contra ti, mas eles não hão de prevalecer. Existe uma chamada sobre a sua vida. Fala com o teu irmão. Existe uma chamada sobre a tua vida, mas qual tem sido a tua disposição e disponibilidade dentro dessa chamada? Qual é a tua condição de vida hoje? Você está no lugar de profeta, Abacuque ou Jeremias, ou você está na condição do povo que não quis acreditar na mensagem que foi ministrada por cada um deles, meu irmão? Semana passada, meu pai, não sei se foi no culto de terça-feira, ele falou que Jesus, mesmo sendo Deus, ele pedia orientação ao Pai. E quando ele recebia essa orientação, ele transmitia a mensagem para o povo, meu irmão. Mas será que o povo queria dar ouvido a essa mensagem? Porque muitos ficaram para trás, meu irmão. A minoria foi que Jesus conseguiu juntar com muita verdade e sinceridade e convocar sobre os ombros deles uma responsabilidade: vão e façam em meu nome, vão e cura, vão e libertam. E aquele povo ele não quis dar ouvido nem a Jeremias. Chegou um tempo em que Jeremias orou por 3 vezes. Deus ele rejeitou a oração do profeta e falou: Jeremias, chega.
Ainda que Moisés e Samuel se colocasse diante de mim, o meu coração não se inclinaria para esse povo, porque Judá me deixou, Judá me abandonou. E aí o profeta, pela circunstância do não do povo, diante do sim de Deus, Fabiano, ele começa agora a proclamar, ao invés de a favor, contra o povo. E ele profetiza aquilo que Abacuque profetizou lá atrás. Por causa da rebeldia de vocês, por causa da desobediência de vocês, os caldeus vão vir. A Babilônia vai vir e essa cidade será destruída. Não quiseram dar ouvidos ao profeta. Elivânia, falsos profetas se levantaram para profetizar o bem. Não, Deus vai fazer o bem a esse povo. Povo, não se preocupa não, porque a porta vai se abrir, a bênção vai ser derramada sobre a vida de vocês. E Jeremias do outro lado falando, não vai não, Deus vai destruir essa cidade, o rei vai ser levado cativo, e todos os povos que habitam nesse lugar serão prisioneiros dentro da Babilônia. Aquele homem estava cercado por uma guerra externa e interna, porque até os da sua casa não queriam mais aceitar a mensagem da boca do profeta. E a grande verdade é que essa palavra se cumpre. O profeta de casa, Jesus falou isso, ele nunca terá honra, meu irmão. Mas por quê? Porque conheciam a vida de Jeremias. O camarada cresceu ali, ó, eu cuidei, eu dei leitinho e papinha na boca dele. Vai falar que Deus ele vai fazer e acontecer de uma maneira clara e obscura. Expulsaram, quem sabe, Jeremias de casa. Aquele homem enfrentou o calabouço. Aquele homem caminhou sem amigos. E além disso, ele não pôde ter uma companheira por ordenança do Senhor. Jeremias, o tempo que você profetizar, você vai cumprir a minha vontade. E você não vai casar. Você não vai alimentar a sua necessidade humana. Você vai fazer o que eu estou designando a você a fazer. Mas é interessante, Andressa, que quando Deus ele se cansa ao mesmo tempo, ele olha para dentro de si e ele entende que por mais que o povo erre, por mais que o povo peque, ele continua amando aquele povo. Romanos capítulo 8, meu irmão, do 48 em diante, a Bíblia fala que nada pode mudar o sentimento que Deus ele tem por você. Nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nada pode mudar, ou quem sabe te afastar do amor de Deus, meu irmão. E quando eu vejo Jeremias capítulo 18, olha, Senhor, eu entendo que ali era uma palavra de esperança. Desce a casa do oleiro e você vai ouvir as minhas palavras. Aquele profeta, ele desce, ele se dispõe, mas somente para observar. E o vaso, pastora Valéria, ele se quebrava nas mãos do oleiro. Mas quando ele se quebrava, aquela massa fresca se desfazia na mão do oleiro. Ele não se desfazia daquela massa. Ele usava a mesma massa e ele fazia um vaso novo. Ele fazia um recipiente novo. E veio a mim, diz o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer desse povo, desse vaso, assim como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Porque assim como o vaso está nas mãos do oleiro, se quebrou, se estragou, tornei a fazer novo, assim é Israel nas minhas mãos. Então é uma palavra de esperança, meu irmão. Esse foi o período que antecedeu o exílio, meu irmão. E quando eu me deparo com esse salmo da qual nós lemos, o povo já se encontrava no exílio. O povo já se encontrava, foram 7 anos, 7 semanas, não, 70 anos, meu irmão, de sofrimento ali, ó, servindo como escravo. E eu entendo que o tempo todo, Fabiano, eles olhavam para trás e sentiam saudades, como eles falam aqui, às margens dos rios da Babilônia. Nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, porque já era tarde, meu irmão. Havia fé no coração deles, sim, havia oração, sim, havia um louvor, sim, mas a alegria tinha ido embora. E eles eram obrigados agora, quando penduravam as suas harpas no salgueiro, a entoar um cântico para o Deus dos céus. E eles questionavam: por que a gente vai cantar? Como que a gente vai fazer isso em terra estranha? Em terra que não é nossa, porque Jerusalém simboliza até o dia de hoje o centro da adoração, meu irmão. Mas eles estavam fora do centro da adoração e eles precisavam depender de Deus, mesmo na escravidão.
Quantos de nós, meu irmão, muitas das vezes, algum tempo anterior, não demos ouvidos àquilo que Deus ele falou pela boca dos profetas, e hoje estamos, quem sabe, eu não vou falar comendo o pão que o diabo amassou, não, mas comendo o pão que o próprio Deus amassou, para nos provar, para mostrar que Ele é Deus na nossa vida e que nós não somos nada, para quem sabe nos arrancar do pedestal, arrancar as nossas amuletas, porque preferimos confiar nelas do que no Deus que nós servimos. Maravilha! Jeremias capítulo 17, o próprio Deus vai falar o seguinte: maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos e inabitáveis. Maldito não é Elivânia se confiar em mim, nem eu se confiar nela, mas maldito sou eu, Rono, se confiar em mim mesmo, se achar que eu sou o dono da situação, que o problema é mínimo, Francisco, que Deus ele não precisa intervir na causa. Foi o que aconteceu com o povo, eles tinham controle de tudo, então eles mantinham Deus distante por ter o controle da situação, meu irmão. Sendo que o tempo do exílio chega para quem acha que está no controle de toda a situação da vida. Porque quando preferimos ouvir a voz do nosso próprio coração, que é enganoso e desesperadamente corrupto, nós nos submetemos à vontade de Deus. Então quando Ele decide agir dentro da nossa desobediência ou falta de entendimento, nós enfrentamos o lugar mais triste da terra, meu irmão. 70 anos, Fabiano. 70 anos ali, sobre a conduta de Nabucodonosor. E nesse primeiro exílio quem foi? Daniel, Misael, Ananias e Azarias, ou seja, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Aqueles homens foram um referencial dentro do exílio, sabe por quê? Porque senão aquele povo ia abandonar. Deus ele ainda teve misericórdia dentro do exílio, porque mandou sábios, mandou homens cheios do Espírito Santo, para que aquele povo continuasse mantendo aceso, meu irmão, dentro deles a fé no Deus Todo-Poderoso. O ano se passou, meu irmão, e eu já estou terminando. O terceiro tempo foi a libertação, quando Deus ele levanta Ciro, de tanto que o povo já sofria, Francisco. Deus levanta um rei chamado Ciro. Ele reúne o seu exército, invade a Babilônia, ele vence a Babilônia, destrói a Babilônia, e ele tira os cativos de lá. Sendo que os cativos, talvez humanamente, eles falaram: cara, agora é chegar em casa e descansar, meu amigo. Trabalhamos duro, forçado, perdemos crianças, fomos flagelados, agora é chegar em casa e viver a nossa vida. Neemias estava lá no seu palácio. Hanani, um dos seus irmãos, chega com uma má notícia, Alessandra. Como é que estão lá o povo que não foi para o exílio, a cidade? Ele falou: o povo está em miséria, está em desgraça, e a cidade está totalmente destruída, sem os portões, tacaram fogo em tudo. Aquele homem se entristece, ele parte para poder fazer a obra. E se você analisar no livro de Jeremias, você vai ver que Esdras, ele é um contemporâneo de Neemias, porque enquanto Neemias ele tinha a visão estrutural, política, social de reconstrução da cidade, porque partiu do coração dele a mão de Deus. Coloque os portões, levante o muro, reerga a cidade. No coração de Esdras surgiu um desejo de levantar o templo caído e de implementar a lei que havia sido perdida e esquecida no meio do povo, meu irmão. Existem pessoas que Deus ele vai levantar só para poder cuidar da estrutura. Está faltando pintar ali, vamos pintar. Está faltando levantar a coluna aqui, vamos levantar. Está faltando consertar a porta, vamos consertar. Mas existem pessoas que vão se levantar como escriba, meu irmão, como Esdras, com a Torá na mão, para poder ensinar o povo e dar o alimento que o povo precisa para poder crescer. Todos podem trabalhar nessa obra, mas a pergunta é: qual é a nossa função após o exílio? É descansar ou é abraçar aquilo que Deus ele nos deu como ferramenta para os dias de hoje? Porque o povo sofreu sim por causa da desobediência, mas aprendeu. E agora eles não vão para casa descansar, amar as suas esposas, não. Vamos para Jerusalém, está destruída. Vamos trabalhar, meu irmão. Coloque-se de pé em nome de Jesus.
Maravilha! Glória a Deus, aleluia. Gostaria que o Ministério de Louvor cantasse um louvor e você vai estar dando a mão ao seu irmão. Glória! Você vai clamar, meu irmão, nessa noite em mãos dadas com o teu irmão, pela vitória que Deus ele tem concedido ao teu povo, meu irmão. Porque o exílio foi sofrido. Feche seus olhos. Maravilha! Foram 70 anos de luta, de tribulação. Mas pessoas voltaram no exílio predispostas a realizar algo. Igual tem sido a nossa função, meu irmão, como povo de Deus e também como profeta, porque existem duas classes de pessoas aqui. Existe Abacuque, existe Jeremias, existem pessoas que o antecederam para poder falar acerca da restauração e dar uma direção para o povo. Mas por outro lado existe também o povo, meu irmão, que não consegue dar passos na vida, não consegue sequer dobrar o joelho para poder orar a Deus, clamar a Deus. As suas escolhas estão interferindo em coisas de Deus. As suas decisões estão interferindo no próprio Espírito trabalhar na tua vida. E você está como aquele povo foi falado aqui à beira do caminho. Quem sabe com uma capa escrito capa da miséria, esperando a esmola que vem daqueles que passam talvez cheios do Todo-Poderoso, e aquilo te frustra. Agradece a Deus nessa noite e fala: Senhor, eu estou aqui. Quem sabe você tem a vontade do exílio. Quem sabe eu estou falando para pessoas que ainda estejam no exílio. Eu estou falando para pessoas que talvez vão ainda para o exílio. Mas Deus está dando uma alerta para você. Hoje é noite de segunda chance. Hoje é noite de oportunidade. Mas não depende de mim, mas de você. Porque o que eu tenho que fazer, eu já tenho feito há muito tempo. Quem sabe eu estou falando aqui para Jeremias, para Abacuques da vida, para Isaías da vida, que estão pregando, estão profetizando e não estão tendo a recíproca verdadeira. Não estão tendo retorno. Não estão conseguindo enxergar o resultado. Deus é na tua vida, profeta. Deus é na tua vida, profetiza. Abre a tua boca e fala mesmo o povo não querendo ouvir. Ele está aqui. Ele está aqui. Libertador do exílio é Ele. Mas quando Ele tem que colocar no exílio, Ele também coloca para ensinar os céus. O que você prefere que está nessa noite? O fim do exílio ou o início dele? A decisão é tua. Deus, Ele te leva nessa noite para o vale da decisão. E Ele te diz: a escolha é tua, filho. A escolha é tua, filha. Quando estiveres caminhando, ouvirás uma voz por trás de ti dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Jesus pedia a orientação ao Pai e transmitia a mensagem ao povo. Foi falado de milagre nessa noite. Foi falado de lepra nessa noite. Foi falado da sarça que ardia e se consumia nessa noite. Foi falado do derramamento do Espírito aqui nesse lugar. Foi falado de buscar o conselho de Deus e não dos homens. Foi falado que o Espírito do Senhor está sobre nós. E Ele nos ungiu. Ele nos ungiu a algo. Ele nos ungiu para o inferno. Coloca a tua mão e cura Ele. Está alguém preso, estenda as suas mãos e liberta Ele. Está sobre você, irmão. Está sobre você. O Espírito da diferença. E a promessa é: quando Ele vier, Ele vai guiar toda a verdade. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Abraça, abraça, abraça.
graça que Ele está te dando hoje, meu irmão, para que você não pare no exílio. Oh, Espírito. Está difícil, mas estamos aqui, Pai. Está impossível, mas estamos aqui, Pai. Está complicado, mas estamos aqui. Pensamos no tempo que ele recuar, mas ainda estamos aqui, meu Deus. A porta continua sendo estreita. O caminho continua sendo apertado. Não busque as facilidades da vida, irmão. Se o problema veio, permitido por ele, é porque quem te conduziu a esse deserto foi o Espírito. 40 dias e 40 noites. O inimigo só se aproximou quando Jesus teve fome. Tem alguém com fome aqui nessa noite, se prepare. Pedro. Satanás me pediu para dissimulante peneirar pelo trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Não desista, Pedro. Não desista, não abandone a fé, Pedro. Não abandone, Pedro, aquilo que eu plantei dentro de você, as convicções que eu coloquei em ti. Não abandone o chamado. Ele vai te peneirar. Ele vai te testar o tempo todo. Deixa